Atualmente, diversas tecnologias envolvendo óptica e fotônica têm mudado a maneira com que lidamos com as coisas. Uma dessas tecnologias são as lâmpadas UV, e no decorrer desse vídeo você irá aprender um pouco sobre elas. A lâmpada UV é um tipo especial de lâmpada que produz luz ultravioleta ao invés de luz branca. Esta luz possui propriedades germinicidas, ou seja, o efeito dessa radiação consegue alterar o DNA e RNA dos micro-organismos e assim destruí-los. Este efeito é conhecido como efeito de esterilização e, devido às suas propriedades, possui diversas aplicações. Podem ser utilizados, por exemplo, em laticínios e cervejarias na desinfecção dos processos de maneira muito mais eficiente e diminuindo a utilização do cloro. Também tem cada vez mais sido utilizado em processos de tratamento de água. Além disso, são utilizados também em escritórios e diversos ambientes na esterilização dos equipamentos de ar-condicionado, resultando em menos problemas respiratórios e maior produtividade. São utilizados também em hospitais e clínicas odontológicas, esterilizando superfícies e ambientes de maneira mais rápida, gerando mais rapidez nos tratamentos e mais segurança aos pacientes. Além disso, eles são utilizados também em salões de beleza, desinfectando materiais e equipamentos de maneira mais barata e eficiente. Além de todas essas aplicações, ela ainda é utilizada em diversas outras situações nas mais diversas áreas. Para entender melhor seu funcionamento e propriedades, vamos voltar um pouco no tempo. Voltando no tempo para 1801, chegamos na época do experimento de Ritter. O físico alemão Johann Wilhelm Ritter, inspirado, na época, pela recente descoberta por Herschel da luz infravermelha, decidiu pesquisar sobre a outra extremidade do espectro luminoso, visando encontrar algo além dos limites do violeta visível. Para que a conquista de Herschel pudesse ocorrer e inspirar Ritter, porém, foi necessária a utilização de um prisma para se obter raios de luz coloridos. Com tais raios, o físico pôde medir a temperatura individual de cada cor, para então descobrir que a maior de todas se encontrava além do vermelho. Tal descoberta logo viria à tona como o infravermelho, que ao longo do tempo teve suas características cada vez mais exploradas pelos cientistas ao redor do mundo. Agora, os primeiros experimentos de Ritter para descobrir o ultravioleta partiram do princípio de escurecimento do cloreto de prata usado em papel fotográfico quando exposto à luz. O papel em questão enegrecia de forma mais veloz quando sob luz azul do que quando sob luz vermelha. E logo Ritter decidiu, criando um arco-íris a partir do fenômeno de refração do prisma, assim como Herschel, expô-lo à região além do violeta, por conseguinte sendo apresentada a reação mais intensa de todas. Tal método tornou clara a existência de um tipo de luz invisível, semelhante ao infravermelho, porém na direção oposta do espectro. Ritter nomeou tal luz de raios oxidantes, que por sua vez foi mais tarde renomeada para raios químicos e então, finalmente, para luz ou radiação ultravioleta. Foi então concluído de que a luz UV, invisível ao olhar humano, possui comprimentos de onda menores do que a luz visível. Ao longo dos anos, inúmeras pesquisas corroboraram na descoberta de novas características intrínsecas à radiação ultravioleta. O UV de vácuo, uma radiação ultravioleta com comprimentos de onda menores do que 200 nanômetros, que foi descoberto por outro físico alemão, Victor Schumann. O UV de vácuo possuía tal nome devido à forte absorção por oxigênio na atmosfera terrestre e à sua capacidade de destruição sobre o DNA. E, enfim, na modernidade, são produzidas as lâmpadas emissoras de luz ultravioleta, capazes de causar o efeito da luz negra e também de eliminar germes. O motivo de certos átomos emitirem diferentes comprimentos de onda pode ser explicado a partir do modelo atômico de Bohr, conhecido popularmente como sistema planetário, onde o mesmo escreveu 4 postulados que ficaram conhecidos como os postulados de Bohr. O primeiro afirma que o elétron em um átomo se move em uma órbita circular ao redor do núcleo, sob a influência da atração colombiana entre o elétron e o núcleo. O segundo é que, ao invés de infinitas órbitas, o elétron só pode circular naquelas em que o seu momento angular é um múltiplo inteiro da constante de Planck. Terceiro é que a energia total do elétron permanece constante e não há emissão de radiação eletromagnética. E o quarto é que é emitida a radiação eletromagnética sempre que um elétron se move de uma órbita de maior energia para uma de menor energia. E a frequência é dado por EI menos EF dividido pela constante de Planck. Quando isso ocorre, são emitidas partículas, conhecidas como fótons, que são como um pacotinho de energia. E a energia deles é definida pela frequência multiplicada
pela constante de Planck, e o comprimento dessa onda é dado pela velocidade da luz dividido pela frequência. Os comprimentos de ondas UV são divididos em três faixas: o UVA, que se encontra na faixa dos 320 a 400 nanômetros, o VB, que se encontra na faixa dos 280 a 320 nanômetros, e o VC, que se encontra na faixa dos 100 a 280 nanômetros. O Sol, por ser um exemplo de corpo negro, emite todas as faixas de radiação do espectro eletromagnético, da luz visível ou invisível, inclusive as ultravioleta. Das três faixas emitidas pelo Sol, o UVA passa totalmente, o UVB é retido parcialmente pela camada de ozônio e o UVC é totalmente retido pela camada de ozônio. Pelo contrário, seria muito prejudicial à vida na Terra, pois a faixa do UVC é utilizada como meio de esterilização por conta do seu alto poder de nocividade. Mas como fazemos para produzir radiação ultravioleta de forma artificial? Agora falaremos sobre o funcionamento dessas lâmpadas. As lâmpadas UV são lâmpadas construídas justamente com o intuito de emitir radiação na faixa do ultravioleta. Aqui temos o esquema de uma lâmpada que se assemelha a uma lâmpada fluorescente. Ao aplicar uma tensão entre os terminais da lâmpada, a corrente elétrica que se origina ioniza o gás presente em seu interior, que geralmente é o argônio, e atinge o vapor de mercúrio, excitando seus elétrons. Então, conforme visto na teoria do átomo de Bohr, os elétrons dos átomos de mercúrio em estado excitado tendem a retornar para seu estado natural, fenômeno no qual emite fótons de comprimento de onda de aproximadamente 253 nanômetros. A diferença da lâmpada UV para a lâmpada fluorescente é que lâmpadas fluorescentes possuem uma camada de fósforo em seu vidro que filtra a radiação ultravioleta, permitindo a passagem somente de luz visível, enquanto a lâmpada UV permite a passagem da radiação ultravioleta. Cerca de 90% da energia emitida é do comprimento de onda do ultravioleta, fora do espectro visível da luz. 4% é emitido em forma de calor e aproximadamente 5% é emitido em forma de luz visível, de tom azul. Para finalizar o trabalho, iremos dizer a respeito do quanto a tecnologia de lâmpadas UV foi importante no combate à pandemia de Covid-19. Por exemplo, na China, os ônibus eram esterilizados por lâmpadas UV, em um processo que ficou conhecido como banho de luz. Além disso, as universidades públicas do Brasil também tiveram um papel fundamental no desenvolvimento de tecnologias envolvendo lâmpadas UV. Por exemplo, o Instituto de Física de São Carlos, a USP, cedeu à Santa Casa da Misericórdia de São Carlos 2 rodos UVC para a descontaminação dos pisos dos hospitais, e ambos os equipamentos foram desenvolvidos no próprio Instituto. Além disso, a UFABC também contribuiu na construção de tecnologias com lâmpadas UV, através de uma entidade estudantil conhecida como os UFABC Student Chapter, que desenvolveu uma cabine de esterilização por UVC, que posteriormente foi doado ao Hospital de Campanha da Universidade Federal do ABC.